Tendo tratado amplamente da natureza e dos motivos para a verdadeira humilhação, quero concluir com um conselho que é minha principal intenção em tudo o que tenho dito. Não recuse ser total e profundamente humilhado. Não se canse da obra de humilhação do espírito. A aflição não é um convidado muito bem-vindo à natureza humana, mas com a graça de Deus podemos encontrar razão para lhe dar boas-vindas. A graça é sincera e não pode tomar consciência de tão grande impiedade no coração do homem sem lamentar-se por isso. Há algo de Deus no sofrimento piedoso, por isso a alma o aceita, procura e clama por ele. Sim, a alma até se entristece quando não consegue mais sensibilizar-se e sofrer. Não que a tristeza, como tal, seja desejável, mas configura-se como uma consequência necessária da nossa aflição por causa do pecado e como um antecedente indispensável à restauração que se seguirá. Assim como podemos nos submeter à própria morte na acalentada expectativa, porque ela foi designada para ser a passagem para a glória, embora seja dolorosa em si mesma para a natureza humana, assim muito mais podemos nos submeter à humilhação e ao quebrantamento do coração com um santo desejo, pois se constitui na porta de entrada para o estado de graça. A título de incentivo, considere o que se segue. A maior parte dos seus sofrimentos ocorrerá apenas no início. Uma vez trilhando o caminho santo, você encontrará mais paz e conforto do que em qualquer outro caminho que possa seguir. Eu sei que se voltar a envolver-se novamente com o pecado, a iniquidade pesará em dobro em seu coração. Mas uma vida piedosa é uma vida de retidão. A conversão consiste no abandono do pecado e, consequentemente, no abandono da causa dos sofrimentos. Você não pode suportar tais sofrimentos por um pouco mais? Considere de onde você está vindo. Não é de um estado de ira? Não foi sob o poder de Satanás que esteve todo esse tempo? O que você fez durante toda a sua vida? Não foi se submeter à escravidão do pecado e ofender o seu Senhor, destruindo a si mesmo? Seria, portanto, próprio, razoável e sincero vir de tal estado sem lamentar ter permanecido por tanto tempo nele? Considere também que a humilhação é necessária para a sua própria restauração e salvação. Você pensa que pode cometer tão perigoso excesso e ser curado sem nenhuma consequência à altura? Você suportaria para a saúde do seu corpo o comprimido mais amargo, o remédio mais repugnante, a dieta mais rigorosa ou até mesmo extrair algum órgão vital, caso soubesse que a sua vida fosse dependente disso sem que houvesse outro remédio? Não deveria, então, de suportar para a salvação da sua alma os sofrimentos mais amargos, as reprimendas mais duras, as confissões mais francas e a abundância de lágrimas? O pecado não será vencido de modo fácil. O eu não será subjugado de outra maneira. O cerne do pecado não será quebrado até que o seu próprio coração seja inteiramente quebrantado. Já frisamos que não há nenhum mérito nos seus sofrimentos e que não são eles que farão com que Deus perdoe os seus pecados. Nem tampouco a sua tristeza é requerida por ser o sangue de Cristo insuficiente, mas ela é parte do fruto do seu sangue sobre a sua alma. Se o sangue dele não derreter e quebrar o seu coração, você não tem parte nele. É preciso que você lamente por aquele a quem traspassou, e este fruto do seu sangue é um preparativo para o que ainda virá. É impossível ser salvo sem fé, assim como é sem arrependimento e humilhação. Considere quanta maldade e perversidade havia nas suas obras. Você pode orgulhar-se disso? Quem é o responsável por essa necessidade de sofrimento? Você passou toda a vida abusando de sua natureza, causando o seu próprio mal
e agora demonstra má vontade para com o transtorno necessário para a cura da sua alma, a quem você acusaria e em quem encontraria falta senão em si mesmo? Não foi você quem pecou? Não foi você quem alimentou o fogo do seu sofrimento, semeou as sementes deste fruto amargo e acariciou a causa dos seus próprios transtornos? Não foi Deus quem fez isso, foi você mesmo. A intenção dele é apenas desfazer aquilo que você fez. Não tenha, portanto, má vontade para com o seu médico se você precisa ser purificado, ou se precisa passar por um tratamento doloroso ou pela mais rigorosa dieta. Antes, agradeça por haver um tratamento disponível e pelas condições de poder se submeter a ele. Considere também que você tem um médico sábio e compassivo, que conheceu por si mesmo o que é tristeza e sofrimento, pois por nossa causa ele foi feito um homem de dores e, portanto, pode compadecer-se daqueles que estão enfrentando o sofrimento. Ele não se deleita em suas aflições ou em suas dores, mas na sua cura e nas consolações que se seguirão a ela. Portanto, você pode estar seguro de que ele o tratará da maneira mais branda e gentil possível, não colocando sobre você mais do que o necessário para o seu próprio bem, nem lhe dando um cálice mais amargo do que a sua doença o requeira. Quando ele mostra a sua grande simpatia para com o contrito, o faz para que possa vivificar o seu coração. Além disso, ele diz: não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Ele chama para si todos os que estão cansados e sobrecarregados, para os aliviar. Ele foi enviado para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos e para pôr em liberdade os algemados. Quando ele subjugar o seu coração, o fará desfrutar da doce comunhão com o seu espírito, em ternura e segurança, mais do que você poderia imaginar. Até mesmo os seus ministros, quando se esforçam para bombardear os seus corações e para humilhá-los até o pó, não têm outro propósito senão de trazê-los a Cristo, à vida e ao conforto. Embora fiquem felizes em ver os olhos lacrimejantes dos seus ouvintes e em ouvir as suas confissões e lamentações, ainda assim, não é porque tenham prazer nas suas aflições, e sim porque anteveem os frutos da salvação. Eles sabem que isso se faz necessário para a sua paz eterna. Você pode ler os seus pensamentos nas seguintes palavras de Paulo: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Pois a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Deus fostes contristados? Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. É verdade que nem Cristo, nem seus ministros manifestam aquele tipo tolo e indulgente de amor ou demonstram meros sentimentos de comisseração por vocês, tais quais vocês nutrem por si próprios. Eles não são tão irresponsáveis a ponto de evitar que experimentem as tristezas necessárias para livrá-los do inferno. Por outro lado, eles não colocariam sobre os seus ombros mais tristezas do que é necessário, não tendo vocês bebido uma gota a mais, ou derramado uma lágrima sequer que não tenha servido para o seu conforto e salvação. Considere também a natureza dos sofrimentos capazes de evitar as presentes dores, e que terríveis sofrimentos serão aqueles experimentados no inferno, os quais são evitados por essas aflições que vêm de Deus aqui na terra. Comparados com os tormentos do inferno, os sofrimentos do arrependimento são como grandes alegrias.
Estes sofrimentos produzem esperança, mas os tormentos daqueles que perecem no inferno conduzem ao desespero. Os seus sofrimentos são pequenos e não são mais do que uma gota quando comparados com o oceano deles. Os seus curam, mas os deles atormentam. Os seus são como a vara de um pai, enquanto os deles são instrumentos de tortura e ruína. Os seus estão misturados com amor, mas os deles devastam e causam destruição. Os seus são breves, mas os deles não têm fim. Você preferiria o sofrimento deles em vez do sofrimento que vem de Deus? Preferiria você uivar com os demônios e rebeldes a chorar com seus santos filhos de Deus? Preferiria você ser despedaçado no inferno do que ser quebrantado pela graça aqui na terra? Não é algo razoável de sua parte rebelar-se contra os sofrimentos que acabarão por salvá-lo, se você tiver em mente do que eles irão salvá-lo e se considerar o sofrimento de todos aqueles que não são humilhados aqui pela graça. Quão diferente é o seu sofrimento daquele que outros estão agora suportando. Não resmungue por causa de uma ferida, enquanto que muitos estão sangrando para sempre. Considere também que quanto mais for corretamente humilhado, mais doce Cristo e todas as suas misericórdias serão para você enquanto viver. Uma só prova do amor de Cristo fará com que você bendiga aqueles sofrimentos que o prepararam para isso. O próprio Cristo não é igualmente valorizado nem mesmo por todos aqueles que ele salvará. Não deveria você ser antes esvaziado de si mesmo mais e mais, a fim de que possa ser mais pleno de Cristo daqui em diante? Quando você sentir os seus braços envolvendo e vê-lo naquela postura em que se encontrava o pai do filho pródigo, você agradecerá aqueles sofrimentos que o habilitaram a correr de volta aos seus braços. Se você for totalmente humilhado, viverá os seus dias de modo muito mais seguro. A humilhação fará com que odeie o pecado, que o fez sentir a dor aguda e o fará fugir da ocasião que lhe foram tão caras. O orgulho é um dos pecados mais mortais e danosos no mundo e é a razão da queda de milhares. A humilhação é totalmente contrária a ele e, portanto, deve ser bem-vinda e desejável. Vale a pena suportar todo o sofrimento imaginável para nos livrarmos de pecado tão perigoso. Uma humilhação profunda é usualmente um sinal de uma maior exaltação futura, porque quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. E Mateus, capítulo 23, versículo 12. Quanto mais alto um homem pretende construir, mais profundamente ele deve cavar o seu alicerce. As suas consolações serão provavelmente maiores, quanto maiores forem os seus sofrimentos. Você deve livrar-se daquelas hesitações que acompanham outros por todos os seus dias e que acabam fazendo com que nunca sejam verdadeiramente humilhados. Você não precisa continuar se questionando ou refazendo seus alicerces como se tivesse que começar tudo de novo. Se muitas coisas concorrem para o seu sofrimento, isso é um sinal de que você poderá ser grandemente usado por Deus. Paulo precisou ser profundamente humilhado na sua conversão, a fim de poder ser eficazmente habilitado como um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Atos capítulo 9, versículo 15. Medite em tudo o que tenho dito até aqui e considere as inúmeras motivações que tem para acalentar a obra de humilhação pela graça e não vir, ao invés disso, a apagá-la. Quando o seu coração começar a se afligir por causa do pecado, não procure a companhia dos tolos para beber ou se distrair com o propósito de esquecer-se da aflição do pecado.
Não expulse estes sentimentos de sua mente como se fossem indesejáveis e tivessem sido enviados com a intenção de magoá-lo. Pelo contrário, procure ficar sozinho e esforce-se no sentido de considerar o assunto e de joelhos em secreto clame ao Senhor para visitá-lo e para quebrar o seu coração, preparando-o assim para essas consolações salvadoras. Peça a Ele que não deixe nas profundezas e insegurança desse mar vermelho, mas traga-o seguro à outra margem, colocando em seus lábios alegres cânticos de louvor.